Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. No último episódio de Como Assim, visitamos o retiro Diana Gathering e percebemos o que é o movimento espiritual Nova Era. É um chapéu, um guarda-chuva, que agrega diferentes práticas ocultistas, espirituais. Se por um lado eles criticam este mercado neoliberal, por outro lado muitas espiritualidades também aderem a este. Testemunhamos também um momento em que uma facilitadora deu um raspanete a uma participante por não querer beber do seu cacau cerimonial. Quando alguém tem uma questão, é no grupo, isto não está a ser gravado. Se não sabes do que estou a falar, sugiro que faças uma pausa, ouças o episódio anterior e voltes depois a este. No retiro espiritual que acompanhei em setembro, em Mação, encontrei pessoas à procura de um sentido para a vida ou da experiência de estarem vivos, algo que sentem que é difícil no meio do corre-corre do dia-a-dia. Mas neste grupo encontrei também pessoas com tendências naturalistas, descrentes na indústria farmacêutica, que se recusam a tomar medicamentos ou vacinas, pessoas que preferem não seguir os conselhos dos médicos, que desconfiam dos diagnósticos e dos tratamentos que receitam. Mas o que explica esta tendência do movimento Nova Era para diabolizar o progresso científico? É isso que vamos procurar perceber neste episódio. Vamos partir do exemplo da espiritualidade à volta do cacau, apenas porque nos ajuda a perceber a maneira como funciona o movimento, de que forma bebem de outras culturas e as adaptam a este chapéu de espiritualidades. Poderíamos também falar de outros exemplos como o yoga ou o sound healing, por exemplo. O Como Assim é um podcast que desconstrói fenómenos da cultura pop. Nesta temporada, olhamos para as redes sociais, para os loops e bolhas em que entramos sem darmos por ela e como tudo isso nos está a mudar. Neste episódio, olhamos para o elefante na sala, o discurso pseudocientífico que é tão comum ouvirmos da boca de elementos do movimento Nova Era. Bem-vindos ao Como Assim, eu sou Inês Rocha. Quantos falam? No último dia do retiro em Mação, Cristiana Shivani orientou uma cerimónia de cacau. Distribuiu a bebida por canecas, cacau em pó misturado com leite vegetal e orientou o ritual. Um bocadinho de inspiração, eu vou agora abrir-me a receber a medicina do cacau. Explicou as propriedades do alimento e pediu aos participantes que escolhessem uma intenção. A intenção é muito valiosa. O cacau pode-te ajudar em qualquer que seja a tua intenção. Eu invoco o espírito do cacau para que esteja aqui connosco. Invoco os espíritos do norte, os espíritos do sul, os espíritos do oeste, os espíritos do oeste. Que a força e o amor da Pachamama esteja aqui connosco. De seguida, o grupo bebeu. Vamos tomar o cacau juntos. Inspirem. No final do retiro, quis falar com Shivani para perceber o porquê de fazer uma cerimónia à volta desta bebida. Shivani apresenta-se como coach de cura espiritual e energética. Começou por ser consultora financeira, mas há mais de 20 anos que dedica a sua vida ao yoga e a outras práticas espirituais. Hoje, além destas práticas, tem uma loja online em que vende cacau. O cacau tem vindo a ser usado há milhares de anos por civilizações como os maias, os astecas, e então nesse contexto eles usavam o cacau puro, na sua forma mesmo pura, para se abrirem à espiritualidade. Nós aqui estamos a falar de um cacau a 100% que tem nutrientes incríveis, e o cacau tem uma coisa em particular, que é, tem um nutriente que abre e funciona diretamente com o coração. E não é por acaso que se diz que o cacau é o cacau da alegria, não é? O cacau da alegria, porquê? Porque vai ativar a serotonina no nosso organismo. E eu digo sempre, antes de tomares um antidepressivo, experimenta o cacau. E podes estar com ansiedade. Vai resultar a mesma, para te nivelar, no fundo, e compensar, e equilibrar. É verdade que o consumo de cacau estimula a produção de serotonina, mas o salto que Shivani dá a seguir, de dizer que, por isso, o melhor é, antes de tomar um antidepressivo, experimentar o cacau,
é enganador, como explica Armando Brito de Sá, médico de Medicina Geral e Familiar há 35 anos. A depressão é uma área interessante, até porque as ferramentas que nós temos para tratar, vamos ser realistas, são relativamente pobres. Tratar uma depressão, e algumas depressões em particular, é muito complicado, ok? E há estudos extremamente interessantes que demonstram, por exemplo, que um plano de exercício físico bem conduzido tem efeitos sobreponíveis ao tratamento, medicação antidepressiva em versões standard, por assim dizer. Portanto, o exercício físico como forma de tratar, ou pelo menos de gerir, quadros de depressão. Isto está demonstrado, isto é recomendado medicamente. Nós recomendamos. Já em relação ao cacau, não é a mesma coisa. Eu adorava poder dizer às pessoas, beba uma canequinha de cacau, mas não há nenhuma demonstração disto. Os poucos estudos que existem da utilização, portanto, neste caso específico do cacau, nesta área são de pequena dimensão, são frágeis, a evidência é muito ligeira. Os estudos que existem sobre os efeitos do cacau na saúde não são conclusivos. Uma revisão sistemática da literatura feita em 2021 mostrou que não existiam diferenças claras entre indivíduos saudáveis que consumiram cacau e grupos de controlo que não consumiram, em parâmetros relacionados com a pele, a pressão arterial, a função cognitiva, a qualidade de vida, entre outros. Armando, que além de médico de família é membro da Concept, comunidade cética portuguesa, e tem um particular interesse por promover a literacia científica, diz que é comum, em casos como este, os mitos à volta dos alimentos milagrosos continuarem. Quando as zonas cinzentas são grandes e nós repetimos os estudos e continuamos a fazer os estudos e aquilo nunca chega à grande coisa, não é porque ainda lá não chegámos e vamos provar mais à frente, é porque na verdade aquilo não funciona. Normalmente é o contrário, é pela negativa. Porque quando algo efetivamente funciona e tem eficácia objetiva, à medida que os estudos se acumulam, a eficácia vai sendo progressivamente mais demonstrada. Mas se a pessoa realmente está muito crente que aquilo é eficaz, a pessoa, e isto é uma tendência natural, um viés de negação, é humano, nós somos assim, a pessoa vai rejeitar essa evidência ou falta de evidência e vai continuar a defender aquilo em que realmente acredita. Ok, já vimos que as alegações que Shivani faz sobre as potencialidades do cacau a nível de saúde, se olharmos para a literatura científica, são manifestamente exageradas. Mas isso não explica a reação que teve quando uma participante do retiro recusou beber do seu cacau cerimonial. A jovem alegou que o cacau que bebera na véspera lhe caiu mal, que lhe causou náuseas e dores de cabeça, e por isso não quis beber. Shivani reagiu a esta informação com um raspanete. Disse que a jovem não devia ter guardado para si a má disposição porque era uma questão energética. Há pouco uma das participantes estava a dizer que não queria porque lhe caiu mal e tu disseste que... Isto aqui acho que não te vai interessar muito. Isto não, acho tem acho uma coisa energética, mas é assim. Eu vou-te acho só que é dizer... importante só porque disseste que ela poderia curar-se energeticamente se viesse ter contigo. Mas em que medida? Isto envolve muita coisa. Pode haver alergias, pode haver outras reações. Em que medida é que é energética e que poderias curar se ela Há pouco, quando falaste em crenças, as pessoas às vezes têm crenças e são essas crenças que impedem o caminho, não é? Epá, não, caiu mal porque no contexto em que foi, percebes, é que este caso que tu estás a perguntar não foi dentro de uma cerimónia, estás a perceber? Por isso é que eu te digo que não tem muito cabimento. Foi uma coisa no intervalo, um shotzinho. Então há determinadas resistências que nós temos que vão efetivamente provocar uma sensação. Agora, se for num contexto de uma cerimónia, aí é completamente diferente. Aí já não é possível cair mal? Não vai cair mal porque as pessoas não vão misturar, vão estar de estômago vazio, não é? E portanto vão tomar, nunca se passou tal coisa de ficar mal disposto. A verdade é que provavelmente o cacau não caiu mal à jovem e que o contexto em que foi bebido também não tem qualquer relevância. Provavelmente foi uma simples coincidência. Lá está uma das tais relações de causa e efeito que são falsas. É típico, a pessoa tem uma gastroenterite. E o que é que nós dizemos logo? Foi qualquer coisa que comemos. Mas são doenças virais, não foi nada que a gente comeu. Mas, independentemente de onde veio a indisposição, há uma coisa que Armando sabe.
não é uma questão energética. Aqui, a história das energias, aí estamos no domínio da ficção. Sabemos que existe energia elétrica no corpo humano, a condução elétrica. Sabemos que existe um magnetismo natural que é muito ligeiro, mas que é mensurável, ok? Mas as outras energias que normalmente são muito debatidas neste tipo de discurso têm uma origem muito mais mítico-mágica. Estas energias, efetivamente, já se foi à procura delas e não houve até hoje qualquer demonstração de que elas existam. Mas há um fundo de verdade no que Shivani diz. Efetivamente, o lado psicológico consegue interferir nos efeitos que determinada substância tem no nosso corpo. Há uma coisa que nós sabemos que existe e está muito bem estudada, que é o chamado efeito placebo, que é aquilo que eu acredito que me vai acontecer quando, neste caso, quando tomo, por exemplo, um medicamento ou quando faço um determinado tipo de administração. Está demonstrado que se eu tiver uma crença mais positiva no efeito terapêutico de uma determinada intervenção, eu vou ter um melhor efeito terapêutico. Se eu tiver uma crença negativa sobre esse efeito, eu vou, eventualmente, ter um efeito negativo ou não tão positivo devido a esse tipo de eficácia. O efeito placebo funciona para os dois lados. Pode também ajudar a explicar, em parte, os efeitos positivos que muitas pessoas descrevem depois de ingerir cacau. É uma questão de crença. Quando acreditamos que algo tem determinado efeito, podemos efetivamente sentir esses efeitos. Mas quando questiono Shivani sobre se as alegações que faz sobre os poderes do cacau são uma questão de crença, ela recusa que seja isso. Tudo isto é absolutamente científico. Numa quantidade grande, vai-te proporcionar uma meditação profunda, ok? Isto é uma questão de crença, certo? Não há Não. Há ciência que mostre isso? Claro que há, mais do que provado. Estudos mais do que provados, o que é que o cacau, quais são os benefícios do cacau. Há imensos. Nós é que não temos, quer dizer, eu tenho, mas mainstream não temos este conhecimento todo porque a indústria do chocolate desvirtuou as propriedades medicinais do cacau. Okay. É aqui que começam os problemas, porque estamos a tentar misturar alhos com bugalhos. É que esta ideia do cacau como uma medicina ou como um alimento sagrado não vem propriamente da ciência, vem da mitologia de povos com alguns séculos. Vamos então à história. O cacau era reverenciado na mitologia da civilização maia. Era considerado um presente dos deuses do submundo. Acreditava-se que o cacau era um elo entre os mundos mortal e espiritual e que ligava os humanos aos seus deuses e antepassados. Para perceber melhor este contexto, liguei a Lucimar Arrete, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem feito nos últimos anos um caminho espiritual à volta da cosmovisão maia. Há cerca de 10 anos eu iniciei um caminho com várias terapias, né? Consegui acessar uma maestra mexicana que vem muito para o Brasil, que é a Maru Albor, e aí ela me trouxe os ensinamentos do cacau na cosmovisão maia. E fui recebendo esses ensinamentos, então, na tradição da cosmovisão maia e Yokotã, porque tem vários povos maia também, né? E aí Maia e Yokotã é essa comunidade que vive hoje em Tabasco, no México. Lucimar explica que, segundo o Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, depois de tentativas frustradas de criar seres humanos a partir de barro e madeira, os primeiros humanos foram moldados pelos deuses a partir da massa de milho. Esses primeiros seres, feitos de milho, foram considerados perfeitos e agradecidos aos deuses. Então, para eles, o nosso corpo é feito de milho. E aí o milho, ele não só ele tem as várias cores, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para você. Neste momento, Lucimara mostra-me espigas de milho de várias cores. Amarelo, vermelho, castanho. As várias cores do milho que representam as peles, né? As nossas cores de pele da humanidade. Para explicar que para o povo maia e Yokotã, o corpo é milho e o espírito cacau. Mas também dessa ideia de que o cacau é o nosso espírito, né? E que ele nos anima. É essa a mitologia base para as práticas espirituais à volta do cacau nestas comunidades. Mas as cerimónias que este povo descendente dos maias promove são bem diferentes daquela que foi orientada por Shivani em Mação. Eles chamam de cerimônia somente 2 encontros que temos ao ano, que é um em julho e outro em novembro,
que uma cerimônia do cacau feita dentro do cacautal sagrado é uma cerimônia da colheita, então está ligada à colheita, aos ciclos da natureza, e a outra cerimônia é do perdão, pelo mau uso do cacau pela humanidade. Ao longo do ano, a comunidade vai consumindo este cacau que foi abençoado nas 2 cerimónias anuais. Mas, nos últimos anos, a espiritualidade à volta do cacau foi exportada para outros países e, no caminho, modificou-se. E aí a gente, na modernidade, então, pega essa ideia, né, da ritualística do cacau e traz para cá como nome de cerimônia e começa a juntar o uso dessas bebidas com o movimento de stacked dance, que isso foi promovido principalmente por uma figura que se chama Keith Wilson. Keith Wilson, um norte-americano conhecido por Chama do Chocolate, levou a espiritualidade à volta do cacau para a Guatemala no início dos anos 2000 e uniu-a com a prática de danças estáticas, uma forma de dança com base em movimento livre. Esta prática é exatamente o que Shivani faz nas cerimónias de cacau que orienta hoje. No retiro em Mação, depois de um longo discurso sobre os poderes do cacau, a coach ligou uma coluna com música e disse aos participantes para dançarem livremente. Agora vai ser um tempo só de celebrar, de dançares como te apetecer. E a determinada altura, se quiseres ir para dentro da água, vais. Além de unir este tipo de danças à espiritualidade do cacau, Wilson foi também um dos responsáveis por exportar esta espiritualidade à volta do cacau para outras culturas não indígenas. Criou uma empresa que exportava cacau para países como Estados Unidos e Austrália e foi o primeiro a atribuir-lhe o rótulo Cacau de Grau Cerimonial. Hoje, esta classificação cerimonial faz diferença para quem compra. Pelo menos tem impacto no preço que está disposto a pagar por ele. Por exemplo, se eu quiser comprar cacau em pó para consumir em casa, posso ir a um supermercado. As grandes superfícies em Portugal vendem cacau certificado pela UTZ, uma organização holandesa que avalia critérios de sustentabilidade à volta das produções agrícolas. Este cacau está disponível nos supermercados a cerca de 10 € o quilo. Já se quiser comprar cacau biológico, o preço sobe para cerca de 20 € o quilo. Mas se quiser comprar uma embalagem de cacau cerimonial na loja de Shivani, a Cacau Bliss, ela vai-me custar 180 € o quilo, 9 vezes mais do que o cacau biológico. Mas afinal, o que é isso de cacau cerimonial? A verdade é que ninguém sabe bem. Não existe uma definição objetiva que separe o cacau normal do cacau cerimonial. Essa é uma pergunta que eu fiz lá em uma das fazendas que eu visitei. Aí, assim, o cacau cerimonial que se tem hoje no Brasil não tem uma ritualística. Ele deveria ser cerimonial se ele fosse rezado como lá no México, do plantio, né, até a colheita. Mas a gente considera aqui cacau cerimonial, então esse cacau que é produzido de maneira respeitosa. Ou seja, para ser cerimonial, o cacau não precisa de ter estado envolvido em qualquer cerimónia. Também não existem critérios objetivos sobre o método de produção. É simplesmente uma expressão inventada por Keith para descrever o seu produto, que acabou por pegar e por ser repetida por outros produtores de cacau. No caso do cacau cerimonial de Shivani, a única coisa que sei sobre o produtor é que é do Peru. Não há certificações ou garantias sobre o tipo de produção, sobre se é mais ou menos respeitosa a nível social ou ambiental. Aquilo que o site promete é que aquele cacau é um antidepressivo natural e um liberador de sentimentos de bem-estar, útil também em casos de prisão de ventre e dores menstruais. Um bocadinho deste cacau todos os dias, dá energia. No final do retiro, vários participantes fazem fila para comprar o produto. Tens lá depois para comprar a Sim, está disposto já. Então vemos isso na hora do almoço. Resumindo, o movimento New Age promove uma exportação e, por vezes, uma apropriação de culturas ancestrais, ao ponto de elas ficarem completamente descaracterizadas. A cerimónia de cacau a que assistimos, no Diana Gathering, com dança livre, pode ter inspiração em práticas indígenas, mas é na realidade uma prática com pouco mais de 20 anos, inventada por um norte-americano vendedor de cacau. Mas há outras coisas que foram adulteradas em todo este processo, até mesmo o conceito de medicina.
é que em grande parte das comunidades indígenas xamânicas, quando há uma doença, ela é atribuída a um feitiço ou à incorporação de um espírito maligno no corpo da vítima. Por isso, o procedimento de cura também é feito pela via espiritual, como explica o sociólogo Donizete Rodrigues. O que pressupõe nesse sistema de cura do xamanismo, que é muito comum na Amazônia, onde eu faço investigação. Tem um pajé com quem eu trabalho, que é o Tioacu, com quem eu troco muitas ideias, e ele me ensina muitas coisas em relação a isso. E o que ele explica é o seguinte: eles têm um conhecimento milenar sobre as plantas e sobre os alimentos, frutas, etc. E o que ele explica é o seguinte: esse remédio só tem eficácia se tiver a intervenção de um espírito. E aí a sessão de cura, pela qual também já passei, significa beber a bebida, passa a redundância, esse chá, mas sobre a influência da presença de um espírito. Sem a presença desse espírito, que é evocado pelo líder espiritual, para estas culturas o remédio não tem efeito. Ou seja, esta medicina está no território da espiritualidade. Não tem nada a ver com a medicina baseada na ciência. Nós somos parte da natureza, então se eu bebo uma bebida ritualisticamente de uma coisa ligada à natureza, eu estou me unindo à natureza. Isso para mim é espiritualidade. Né? A espiritualidade é eu me reconectar à natureza. Mas a tentação do movimento Nova Era, que como já vimos é típico de comunidades urbanas de classe média alta, em países ocidentais, altamente escolarizados e racionais, é dar o passo seguinte. Para dar mais peso a determinada prática, transforma um processo puramente espiritual em algo que é supostamente científico. Quando confronto Lucimar Arrete com esta mistura, a investigadora coloca-se de fora desse fenómeno. Eu não estou tratando o cacau como um medicamento que vai trazer cura. Não tô fazendo isso, né? Então a gente chama de medicina, mas é assim, tem essa outra nomenclatura que eu não sei explicar de onde veio, da medicina da floresta, né? A medicina da floresta. Eu acho um pouco complexo falar disso. O cacau vai te trazer bem-estar. Esta diferença é crucial para nos entendermos sobre o que é ou não medicina. Lucimara coloca as práticas à volta do cacau num terreno estritamente espiritual, mas há quem continue a olhar para elas como verdadeira medicina. E é aqui que surgem as polémicas. David Marçal, bioquímico e divulgador de ciência, autor do livro Pseudociência, diz que medicina há só uma, a baseada na ciência. Mas obviamente que a sabedoria, a cultura de cada civilização é algo que tem um enorme valor, mas a ciência moderna, e estamos aqui a falar de medicina baseada na ciência, só surgiu num local e numa época. Surgiu na Europa dos séculos XVI e XVII, não surgiu independentemente em mais lado nenhum do mundo. E obviamente que a ciência não é europeia, a ciência agora generalizou-se, não há ciência europeia, há ciência. As leis da natureza são as mesmas em todo o universo. Mas este processo não acontece exclusivamente com o cacau. É muito comum, dentro do movimento Nova Era, colocar o conhecimento tradicional de diferentes culturas como alternativo e até superior ao científico. Como é que há 5.000 anos já se sabia tanto sobre saúde e depois nada disto se sabe nos dias de hoje? Aqui, Ruth Caldeira referia-se à sabedoria tradicional indiana. Shivani também considera que os povos maias e astecas sabiam mais sobre saúde do que hoje sabemos. Nos tempos que eu te falo, destas civilizações mais avançadas, que já habitaram este planeta, maias, astecas, eles tinham outras sabedorias, não é? Mas consideras mais avançadas? Bastante mais. Em algumas áreas. Se calhar não tinham a tecnologia informática, mas eles sabiam ler o céu. Eles sabiam ler a natureza. Mas se olharmos para a esperança média de vida hoje em Portugal, 84,75 anos, está bem longe da das populações indígenas americanas pré-colombinas, que segundo um estudo da Universidade de Delaware, variava entre os 16 e 24 anos. Nós nunca tivemos, como temos hoje, tantas doenças. O número de doenças triplicou, quadriplicou do que existia no tempo dos meus avós. Essa falácia da antiguidade basicamente é reveladora de ignorância histórica. Bastava as pessoas olharem, por exemplo, para a mortalidade infantil e materna em Portugal na década de 50 e verem o que é que aconteceu quando no final da década de 60 foram introduzidos os primeiros dispensários materno-infantis para seguimento de grávidas e para vacinação generalizada da população.
E a queda brusca, brutal, na mortalidade, quer de mulheres, quer de crianças. É um exemplo que temos aqui à porta. Isto não aconteceu no tempo dos aztecas. Isto aconteceu há 60 anos. A verdade é que nós hoje temos, ao contrário do que as pessoas dizem, nunca vivemos com tanta saúde e durante tanto tempo como hoje. Nós vivemos a idade de ouro da humanidade. Nós nunca vivemos com tão pouca doença e durante tantos anos. Agora, há uma coisa que aconteceu, e essa é a verdade. A nossa insatisfação com a nossa saúde provavelmente aumentou exponencialmente. Ok, podemos pôr isto pela positiva. Quer dizer que os nossos padrões também aumentaram. Os nossos estándares, nós já não nos contentamos com simplesmente sobreviver. Ok? E isso é um sinal de que nós evoluímos positivamente. Ao longo do retiro, fui ouvindo outros argumentos muito comuns no discurso pseudocientífico. Pedi, portanto, a Armando Brito Issá e a David Marçal que ajudassem a enquadrá-los. Primeiro argumento: o que é natural é bom. Os medicamentos são, no fundo, uma invenção do homem moderno, desta era, não é? São uma invenção. Eu pego neste químico, pego naquele, e espetacular, porque ajuda imensa coisa, não é? Porquê é que nós chamamos isto de medicinas naturais? Ou da natureza? Porque existem, efetivamente, na natureza, plantas que têm a capacidade de nos curar, de nos ajudar a alinhar e a manter a nossa saúde. Vamos lá ver uma coisa. As plantas, qualquer planta, pode ser descrita ao detalhe pela sua estrutura química. Este argumento do químico versus o natural é uma falácia muito clássica. Vamos lá, é uma técnica de marketing, vamos chamar-lhe os nomes, é uma técnica de marketing para vender um conceito que também é falso, que é que o que é natural é bom. Os cogumelos, por exemplo, e algumas plantas têm produtos altissimamente tóxicos que efetivamente podem ter um impacto completamente desastroso, não é? Portanto, nem tudo o que é natural é bom. Se me cair um calhau de granito na cabeça, o calhau é completamente natural e seguramente não é bom, ok? O que está aqui em causa é em relação às plantas e em particular à parte das plantas, que é realmente muito interessante, elas efetivamente podem exibir estas propriedades. Na maioria dos casos, na enorme maioria dos casos, quando se identifica qualquer coisa, o que é feito é realmente o estudo daquilo que dentro delas vai ter um efeito positivo. Os tais químicos que são diabolizados pelos mais naturalistas são, na verdade, elementos encontrados muitas vezes em plantas. Armando dá o exemplo dos cogumelos alucinogénios. E vemos uma substância que é a psilocibina, que é um componente base, precisamente um desses cogumelos alucinogénicos, a ser neste momento estudada fortemente para o tratamento da depressão, com resultados muito interessantes. E isto pode até começar, e na verdade até começou um bocado por as pessoas comerem uns extratos, por assim dizer, de cogumelos, começou por aí, mas rapidamente se tem caminhado para a purificação das substâncias, ok? E para a identificação daquilo que são os verdadeiros componentes com efeito terapêutico, para cuidar, para tratar eventualmente problemas de saúde, ok? É este o princípio. Mais afirmações típicas do discurso pseudocientífico, o argumento de autoridade. Olha, está provado, segundo o Dr. Joe Dispenza, que é uma pessoa que eu admiro, sou completamente fã, 99,9999, se olharmos ao microscópio um átomo, é energia, não é? E nós somos compostos por átomos, moléculas, órgãos, não é? Por aí fora. Estamos a ouvir Alma, ou Ana Lúcia Matos, a ex-apresentadora de televisão que hoje se dedica ao yoga. David Marçal explica. A pseudociência procura imitar a estética da ciência, ou seja, mascar algo que não é científico como sendo científico, e para isso imita a estética da ciência de várias formas. E, por exemplo, apresenta falsos especialistas, que apresenta como sendo cientistas. O que interessa não é a palavra de um cientista. Não é. O que está escrito por cima da porta da sociedade científica mais antiga do mundo, que é a Royal Society de Londres, é nullis in verba. Significa não importa a palavra do mestre. O que importa são as provas. Portanto, este argumento de autoridade de apresentar uma pessoa que parece um cientista vale zero. Portanto, imita a estética da ciência, designadamente fazendo uma leitura enviesada da literatura científica. Além dos falsos especialistas, é muito comum a pseudociência recorrer a livros e documentários para tentar provar pontos de vista, conteúdos que não têm de seguir as mesmas regras rigorosas da ciência. É exatamente isso que Ana Lúcia Matos tenta fazer para provar que a meditação
pode curar o cancro. Aliás, vai sair um documentário com muitos cientistas a nível de todo o mundo, um grande investimento que foi feito, que também brevemente vai mexer, que prova como é que eles conseguiram em laboratório colocar células cancerígenas e através da meditação da cura, essas células rejuvenesceram. Nós temos a capacidade de ficar doentes, mas também temos a capacidade de nos curarmos. Acontece que o processo para descobrir um medicamento ou uma cura para determinada doença é um pouco mais complexo do que isto. Não basta observar algo em laboratório. Porque uma coisa é aquilo que nós observamos ou aquilo que é conceptualmente plausível. Outra coisa é se aquilo funciona realmente como um medicamento. Se isto fosse assim, nós já tínhamos curado o cancro N vezes, todos os cancros, portanto. E como é que se verifica se uma coisa é realmente um medicamento eficaz? Através de ensaios clínicos. Portanto, é preciso dar esse medicamento em estudo a um grande grupo de pessoas e ver o que acontece. E a um outro grupo de pessoas dá-se uma coisa muito parecida, que é um placebo, e ver o que é que acontece. Isto é a medicina baseada na ciência, é utilizar métodos estatísticos para verificar se um medicamento funciona. Mas isto leva-nos a outro argumento, a de que se as medicinas tradicionais não estão validadas é porque há interesses. Se eu te quero controlar, eu vou-te colocar medo. E vou-te tirar o néctar da cura, para eu te ter nas minhas mãos. Mas quem é que está a fazer isso? Quem? Sim. Bom, isso quem, quer dizer, temos aí um grande lobby, não é? Temos aí um grande lobby da indústria alimentar com a indústria farmacêutica e a indústria das armas e das guerras. Claro que depois há muito essas teorias, pronto, no fundo, de a teoria da conspiração, vendidos aos grandes grupos económicos, à Big Pharma, etc. Quer dizer, e nós conhecemos bem esse discurso. As pessoas não pensam. É muito simples. Se estas coisas funcionassem, a Big Pharma, como eles lhe chamam, já as tinha comercializado, posto no mercado, vendido por bom dinheiro. Ok? Portanto, ao contrário do que as pessoas dizem, a ciência pura e dura é absolutamente aberta a tudo o que se demonstre objetiva e cabalmente que funciona. Já percebemos que o movimento espiritual Nova Era é um terreno fértil para o discurso pseudocientífico e que muitas vezes é o próprio movimento a pegar em práticas espirituais milenares e atribuir-lhes rótulos científicos para as legitimar aos olhos de uma sociedade mais racional. Mas porquê é que isto acontece? O que é que explica esta tendência dos seguidores da Nova Era para acreditar nas narrativas do nós contra eles e para confiar mais no empirismo de culturas ancestrais do que na ciência? Isso é uma velha questão epistemológica, nessa clivagem entre a religião e a ciência. O que esse grupo defende e onde eles se apoiam é tipo, olha para a ciência, olha como ela avançou, temos que reconhecer que houve realmente alguns avanços positivos para a humanidade, mas no geral não foi. No geral, a ciência, ela não só não resolveu os problemas básicos da humanidade, como ela trouxe outros tipos de problemas. E ela é muito racional, ela não privilegia a parte espiritual, que é o que eles consideram mais importante. A lógica deles é, eu, através de uma técnica, por exemplo, de meditação, sou capaz de alterar a minha biologia corporal. Isso que é importante. É que muitas das espiritualidades sob o chapéu Nova Era não distinguem entre corpo e espírito. Outro elemento que é importante frisar no New Age é o holismo. É pensar numa totalidade, que o corpo humano, o indivíduo, ele é uma totalidade como? Ele é um corpo biológico, ele é uma mente, daí a questão da valorização das meditações, do desenvolvimento mental, e ele é um ser espiritual. Não existe essa separação, aquilo que é o biológico, que é o caso da medicina alopática. Este termo, medicina alopática, foi inventado em 1810 pelo criador da homeopatia para se referir à medicina de base científica. O termo é depreciativo, quer dizer que esta medicina atua simplesmente nos sintomas e não no ser humano como um todo. Armando Brito Sá rejeita esta lógica, diz que é exatamente ao contrário. Estas práticas alternativas normalmente limitam-se a cuidar dos sintomas sem mexerem na causa. Porquê? Porque, por um lado, nem sabem que ela existe. Segundo, não têm competência para a manejar, nem os meios para a manejar. Okay?
Se eu tiver um doente com uma insuficiência cardíaca, com uma doença de coração, com falta de ar e essa coisa toda, eu tenho que tratar a origem, tenho que tratar o problema cardíaco, ok? Não posso dar-lhe só um calmantezinho porque ele está assim a ofegar um bocado e dar-lhe um chazinho a ver se aquilo passa, ok? Na verdade passa-se precisamente o contrário. As medicinas alternativas tipicamente não vão ao fundo de coisa nenhuma, ok? Limitam-se a ficar à superfície, a esgravatar a superfície dos sintomas, ok? Portanto, é exatamente o inverso. Mas Armando identifica nesse discurso uma crítica plausível à medicina que se pratica hoje. O que é que muitas vezes no área das medicinas alternativas se foi buscar? As pessoas foram buscar exatamente o cuidar da pessoa, o dar-lhe atenção. Muitas vezes é dar-lhe apenas o tempo suficiente para a pessoa exprimir as suas angústias, as suas dificuldades, os seus anseios, aquilo que as preocupa de alguma maneira, ok? E numa medicina muito industrializada, muito a metro, muito temporizada, muito cronometrada, isto torna-se extremamente complicado, como é lógico, não é? E, portanto, esta é uma crítica absolutamente legítima que é feita à medicina dos nossos dias, efetivamente, não é? Mas essa é uma questão de falta de meios, não de princípio. Porque há anos que o holismo e a importância da relação médico-doente é sublinhada na formação de qualquer médico. Nas faculdades, já pelo menos há mais de 20 ou 30 anos, que estes conceitos de medicina holística, com uma abordagem biopsicossocial, portanto, dos cuidados médicos, chamada medicina centrada no paciente, ok? Por oposição a uma medicina centrada no médico. Isto é ensinado em todas as faculdades de medicina ocidentais desde o final da década de 80 a princípio da década de 90. Existe também uma abordagem da medicina que parece suportar a ideia de que a mente tem um enorme poder sobre o corpo. A medicina psicossomática. Nós sabemos, indiscutivelmente, é que há uma relação direta e absolutamente não divisível entre aquilo que tem a ver com a nossa vida psíquica e aquilo que acontece com a nossa vida física, orgânica, objetivamente, propriamente dito. De que modo é que essa ligação é feita? Objetivamente não sabemos muito bem. Isto reduzido à forma mais básica, o que é que o psicólogo faz? Qual é o trabalho do psicólogo com uma pessoa? Não lhe mexe, não lhe administra substâncias. Basicamente discute, fala, analisa as coisas, e a verdade é que nós temos as pessoas a melhorar fisicamente de sintomas, de sinais, de problemas de saúde físicos objetivos, também por conta deste tipo de intervenção, ok? Não é, e pronto, isto mais uma vez está medido, está verificado, que funciona, efetivamente, ok? E, portanto, nós temos que ter todos estes fatores absolutamente presentes. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A medicina reconhece-o. Se tem meios suficientes para o colocar sempre em prática, isso é outra história. Mas os adeptos do movimento Nova Era acrescentam-lhe ainda outra camada. Eles acrescentam, dentro dessa ideia do psicossomático, a ideia da espiritualidade. Portanto, a espiritualidade como uma capacidade de buscar um equilíbrio do corpo e da mente, portanto, que isso é importante. Nos últimos anos houve várias tentativas de incluir a dimensão espiritual na definição de saúde da OMS, mas a ideia nunca avançou. Há, ainda assim, alguma literatura científica a demonstrar que a espiritualidade é um fator importante no estado de saúde da pessoa. O que é perigoso no meio disto tudo é que a espiritualidade dá para explicar muita coisa inexplicável. Por vezes há pessoas a descrever autênticos milagres e a atribuí-los a determinada prática espiritual. Algo como, tinha dores, fiz meditação e passaram, como ouvimos no primeiro episódio. Mas a verdade é que, grande parte das vezes, isso acontece por mera coincidência. E é aquilo que o Voltaire dizia, o papel do médico era manter o doente entretido enquanto a crise passava. Muitas destas atividades, efetivamente, ou destas terapias, digamos, não convencionais, basicamente o que fazem é isto. A pessoa tem um determinado problema, tem uma queixa, e são queixas reais, efetivamente, mas o organismo ele próprio tende a recuperar espontaneamente delas, ok? E o que é que a pessoa fez? Esteve entretida, entretanto, a tomar, sei lá, um medicamento homeopático, ou a tomar, ou a fazer outra coisa qualquer, efetivamente. E esteve entretido a fazer aquilo, ok? E, entretanto, as queixas passaram. A pessoa, naturalmente e de boa fé, diz, ok, isto fez-me bem,
Este raciocínio é normal, é natural. Todos nós precisamos, ou temos uma necessidade de estabelecer relações de causa e efeito em relação aos fenómenos para compreendermos o mundo onde vivemos. Portanto, o cepticismo aqui entra a dizer, ok, será que isto verdadeiramente acontece por causa desta intervenção ou aconteceu por outro motivo qualquer? E é aí que entra a ciência, a tentar perceber de que forma é que as coisas funcionam. Depois de conversar com todas estas pessoas, percebo que, na essência, aquilo que os seguidores da espiritualidade nova era procuram é mais ou menos o que procura a medicina. Uma abordagem que olhe para o ser humano como um todo, que tenha em conta a sua situação social, psicológica e até espiritual. Mas mesmo que o procure, nem sempre a medicina consegue cumprir isto tudo. E a ciência, por muito que tenha avançado e muito nos últimos anos, ainda não tem resposta para tudo. A insatisfação leva muitos a procurar alternativas, por vezes em práticas antigas, que podem ter o seu valor, mas objetivamente também não resolvem o problema. Nunca resolveram. Pelo caminho e numa tentativa de as legitimar, os New Agers tentam colar a estas práticas a linguagem científica que hoje valorizamos. E nesse processo conseguem descaracterizar práticas espirituais riquíssimas e deturpar ao mesmo tempo a linguagem científica. O diálogo entre estes dois mundos torna-se assim impossível, uma autêntica conversa de surdos. É um problema que se agrava ainda mais com as redes sociais, cujos algoritmos favorecem a criação de bolhas. Uns e outros deixam de se ouvir, de contactar uns com os outros e passam a ouvir apenas a versão que mais lhes agrada. E não podemos esquecer, há quem beneficie desse desentendimento, quem contribua cada vez mais para ele, para diabolizar o outro lado. O mais importante nisto tudo é percebermos que não estamos uns contra os outros. A medicina não está contra a espiritualidade e a espiritualidade não precisa de recusar a medicina para ter o seu lugar. Precisamos de tudo isso para estarmos bem e nos sentirmos vivos. O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido, editado e sonorizado por mim, Inês Rocha, com coordenação da Patrícia Jesus. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E deixa-nos a tua avaliação. O Como Assim volta na próxima quinta-feira à tarde. Até lá, boa semana.